Oi gente, meu nome é Renata e o nosso devocional de hoje vai ser sobre 2 Crônicas, capítulo 1, que é onde Salomão pede sabedoria a Deus. E eu espero que você já tenha lido esse capítulo, porque a gente não vai ficar lendo os versículos, mas eu vou falar tópicos sobre a minha reflexão sobre cada um, tá? Eu espero que de alguma forma eu possa contribuir. E se você tiver algo a acrescentar, põe aqui nos comentários e enriquece esse momento de devocional da gente, tá bom? Sobre o versículo 1 é que Salomão já estava em um lugar de destaque. Ele já tinha tudo que precisava e ele já tinha a bênção de Deus. No versículo 2 ao 6, eu quero fazer uma pergunta para você pensar um pouquinho, tá comigo? O que motivou Salomão a ir buscar a Deus? Segunda pergunta, por que sacrificou uma quantidade elevada? Ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Tinha necessidade? Não tinha necessidade, mas ele foi extravagante na sua adoração. E isso, você vai ver o que aconteceu. E Salomão, ele reconhecia que Deus o colocou ali como rei, certo? Ele deve ter pensado, se ele pensasse só nele, simplesmente nele, eu merecia estar aqui, porque eu era filho do rei, enfim, fui o queridinho e tal. Não, ele não pensou assim. Deus me colocou aqui, certo? Então, se Deus me colocou aqui, ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, eu percebo que esse propósito não é simplesmente sobre mim, mas sobre o que eu posso fazer por pessoas. Está além de mim. Ele tinha tudo o que ele precisava, a gente não precisava fazer mais nada. Ele era a maior autoridade daquele lugar. Mas ele pensou, há um Deus que me colocou aqui, há um propósito e é sobre pessoas. É no versículo 7 que a gente vê que Deus aparece a Salomão. Então, o ato dele extravagante em adoração, em independência, ele sabia que ele precisava de Deus, ele precisava da orientação de Deus para ajudar aquele povo, para conduzir aquele povo em obediência ao Senhor. Deus, em resposta disso, aparece a Salomão e dá uma carta em branco para Salomão, um cheque em branco, para ele preencher do jeito que ele quiser. Me pede o que tu queres, que eu te darei. Imagine Deus falando isso para você. Gente, mas Deus sabia que poderia fazer isso com Salomão. No versículo 8 ao 10, Salomão pensou no povo, pensou no propósito, pensou na causa ao qual ele foi confiado e não nas suas próprias necessidades e vaidades. No versículo 11 ao 14, Deus concede a Salomão não só o que ele pediu, mas deu muito mais e de uma forma que nenhum outro teria. Sabe por quê? Porque Salomão agiu como nenhum outro. Por isso Deus o honrou como não honrou nenhum outro, lhe dando muito mais do que ele pediu. Porque ele poderia ter pedido o que ele quisesse. Ele pensou no povo. Senhor, eu preciso de sabedoria para conduzir esse povo. O coração de Salomão é muito lindo, gente. Salomão tinha entendido o propósito. Ele estava pronto para receber aquilo que vinha de Deus. Deus o honrou sem pena, gente. Deus o honrou sem reserva. E o que é que a gente pode tirar de reflexão sobre isso? Não é que Deus está economizando por causa da crise. Que no céu a gente está em crise, então eu estou economizando, estou fazendo, né? Não, nada disso. É o quanto estamos prontos para receber. Será que você tem senso de propósito? A gente reflete isso nas nossas orações, na forma como a gente adora, quando a gente chega em Deus. O que tem movido a gente buscar a Deus? Foi exatamente o que revelou o coração de Salomão. Foi a sua oração, a sua adoração, o seu sacrifício. Em se chegar a Deus, buscar a Deus, sacrificar para chamar a atenção de Deus. Eu te motivo hoje a fazer essa oração. Qual o propósito, Senhor, de estar nesse exato lugar, nesse exato momento? Qual o propósito, Senhor, dessa crise? Quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins. Tenha senso de propósito. Não pense simplesmente nas suas necessidades. Deus se importa com as suas necessidades. Pode ter certeza, Ele se importa demais. Mas
Tente entender o propósito de Deus, a vontade de Deus, o porquê, quem o Senhor quer alcançar, o que o Senhor quer ensinar. É isso que eu quero passar hoje. E se de alguma forma você tem algo a acrescentar também, coloca aqui nos comentários, curte e é nóis!